no aspecto técnico, porque se o jogo correr, eu sei que o meu time vai ser inferiorizado, porque hoje o Flamengo é melhor, nitidamente melhor que o Fluminense. Bom, vamos dar uma olhada então nos números dessa partida. Olha só, Fã de Esportes, finalizações na tela é o primeiro critério que a gente mostra do jogo. O Flamengo teve 11 finalizações contra apenas 3 finalizações do Fluminense. Finalizações no alvo, 2 dessas 11 pertenceram ao Flamengo e nenhuma foi no alvo nos números do Fluminense. E aí, escanteios, 6 para o Flamengo, 5 para o Fluminense. Faltas cometidas, 11 para o Flamengo e 17 para o Fluminense. Eu acho que os números só corroboram aquilo que a gente está falando desse jogo ter sido um jogo sem muita inspiração, um jogo fraco. Chance de perigo mesmo foi só a cabeçada do Cebolinha que o Fábio espalhou. Já foi no final do... É isso que eu ia falar. Já tava pra acabar o jogo. Foi a única oportunidade de gol realmente perigosa, né? Então não é que também teve só 2 finalizações certas, mas as 2 foram boas e ainda teve uma na trave, uma que passou raspando. Porque tem uma que bate na rede pelo lado de fora, mas assim, não foi uma coisa que não deu realmente um susto de que iria entrar. De fato, foi um jogo que não aconteceu. Agora, sabe uma coisa que eu gostei da entrevista do Felipe Luiz? Ele bancando que não vai se matar pelo Campeonato Carioca. Sim, isso tá certo. Isso assim, e outra coisa, isso foi uma coisa, acho que o lado positivo que até acabou tendo pouca repercussão, porque a declaração como um todo não foi boa. Do John Textor, depois da derrota do Botafogo na Supercopa, que ele quer se justificar e justificar que ele está sem técnico, que ele não contratou um técnico para o Botafogo. Isso é ruim. Mas ele falou um negócio também: eu não vou mandar meu planejamento por causa de uma derrota, por causa de uma Supercopa. A Supercopa do Brasil não é um torneio importante, assim. O estadual também não é. É um torneio legal, se você puder ganhar, legal, você vai jogar para ganhar, ninguém vai entrar em campo para perder. Nunca pode ser maior do que os outros. Exato! Exato, você não vai tratar... É uma pré-temporada. Você não vai A realidade transformou o estadual, os estaduais, em pré-temporada. A questão é que no meio disso tem os clássicos. E os clássicos levam técnicos a serem demitidos. Levam as importâncias que tem e assim, nesse ano principalmente, em que os estaduais foram antecipados, eles começaram mais cedo que o normal, então prejudicou ainda mais a pré-temporada oficial e... particularmente para Flamengo e Fluminense, mas também para Botafogo e Palmeiras, ainda tem um Mundial de Clubes no meio do ano, que obviamente é o torneio que é o foco do... E é o que faz a diferença. Eu queria falar sobre as declarações dos treinadores ali, quanto às questões extracampo que eles citaram. Por mais que eles tenham dito, não quero dar justificativa, para mim, nem gramado, por mais que esteja duro, reclamação, nem calor, influenciaram o jogo. Os times foram intensos, sim, correram muito, sim, disputaram muito o jogo, sim, a bola rolou. Aliás, eu estava olhando o jogo e pensando, nossa, o gramado parece estar muito bom, porque tá lisinho, não tem buraco, ele é regular, só que tá duro para quem está jogando. Essa é uma outra questão. E o cara que está lá dentro, claro que sabe muito mais do que quem está fora, mas para o transcorrer do jogo, tecnicamente, ele não afeta o desempenho dos times. E o calor, por mais que estivesse realmente quente, eu vi os times correndo muito. Só que eles estavam correndo mais para brigar do que para jogar bola. Sim. Então, os números mostram ali um predomínio técnico do Flamengo no jogo, e o jogo foi isso. Em função do que aconteceu semana passada, como o Flamengo atropelou o Botafogo lá em Belém, como o Fluminense vinha jogando mal, embora tenha vencido o Clássico com o Vasco, foi um jogo ruim. O Fluminense entra em campo para não perder. E ele entra para dificultar o Flamengo no aspecto físico. Então ele vai para o contato físico, ele vai para o embate corporal, ele sufoca a marcação, ele tenta tirar o Flamengo da superioridade técnica, provocando isso, o choque, o contato, a discussão, o disse-me-disse. E isso é uma estratégia de quem é inferiorizado no aspecto técnico. Por isso eu disse aqui que o Mano transformou o Fla-Flu num Grenal, porque esse clima normalmente é um clima de Grenal. E é um clima que, infelizmente, está dominando muitos clássicos no mundo inteiro. Onde o orgulho muito grande, cada vez mais o orgulho que você tem medo de se ferir, faz com que, vamos voltar àquela velha frase do Vanderlei Luxemburgo, o medo de perder tire a vontade de ganhar. Como disse o dono do Cruzeiro, naquele amistoso de pré-temporada, primeiro jogo do ano, o Atlético Cruzeiro terminou e falou assim, não ganhamos, mas também não perdemos. É mais importante não perder. Tem sido assim nos clássicos, a gente tem visto muito a gente tá vendo esse lance aí, que até teve um empurra-empurra depois, mas o lance antes do empurra-empurra é um lance extremamente feio.
feio, assim, de machucar a bola saiu ferida, a bola tá no departamento médico neste momento fazendo avaliação para ver se ela está apta para jogar a próxima rodada, né? E não foi só esse, foram vários momentos em que você fala, meu Deus, esse é momento assim de grosso, e são bons jogadores, tá? Mas porque o jogo a criou uma mentalidade situação era essa. O jogo vou evitar o jogo. Eu vou dificultar que o jogo aconteça. Não, parecia jogo, sei lá, pelo clima, assim, né? Chuta de todo lado, esbarra, chuta, vai. E assim, ó, teve vários lances Olha tipo só. isso aí, ó. É isso aí. A gente teve vários no jogo. É isso que eu tô falando, que é clima de Grenal. Mas isso não traz qualidade pro jogo, né? Não, muito pelo contrário. Sem qualidade, Tanto é que, mais assim, longe de ganhar o jogo. Tanto é que a gente vê uma superioridade técnica do Flamengo no jogo, e os números mostram essa superioridade, mas acho que o termo é superioridade, não é, por exemplo, não houve um domínio, até uma hegemonia técnica do Flamengo, porque o Flamengo não dominou o jogo. O Flamengo foi melhor. Porque a atitude era essa, porque o Flamengo não dificultar o jogo. Flamengo... Eu não vou jogar, não estou preocupado em jogar, estou preocupado em não deixar o jogo correr. Porque se o jogo correr, eu sei que o meu time vai ser inferiorizado, porque hoje o Flamengo é melhor, nitidamente melhor que o Fluminense. Então você baixa o nível do jogo para, jogando no nível baixo, equilibrar e não perder. Eu não perdi. Então Mas é isso que se quer? Então a gente não pode colocar que, por exemplo, o Fluminense ele conseguiu anular esses pontos, sei lá, os pontos fortes do Flamengo. Acho que foi, na verdade... O Fluminense conseguiu um resultado que ele proporciona que ele suba um degrau. Se isso vai ser efetivo, realmente, verdadeiro... Matematicamente, na tabela é ruim para ele o resultado. É ruim, mas assim, ele não perdeu o Flamengo. Hoje, se pegar o Flamengo que atropelou o Botafogo, você fala assim, se esse Flamengo jogou contra o Botafogo, não tem a menor chance. Então o Fluminense foi ele vai para o quê? Para não permitir jogar. Então eu vejo assim, é ruim para classificar, mas tomar um 4-0, 3-0 seria catastrófico, né? Hoje, eu acho que é mais forte sair do jogo e dizer, eu não fui massacrado, por pior que tenha sido o jogo em função disso, não fui massacrado pelo Flamengo, do que agora eu estou longe da classificação. É porque essa é uma visão dominante, não só dentro do futebol, no mundo, né? Eu vou lutar, eu vou brigar, e é o meu orgulho de estar ali na prática. Isso leva aqui, eu não perdi. Mas é que nesse caso foi bom não ter perdido pro Fluminense. Não, pro campeonato foi ruim. Não, pro campeonato sim. O Fluminense tem uma situação foi ruim. em que ele tá bem perto da eliminação. Mas assim, ok, não fui humilhado. É isso que o torcedor do Fluminense quer? Mas eu acho que dá pro terminar um jogo com o Flamengo, que ele vinha ganhando. Até há pouco tempo, mesmo em inferioridade de investimento, inferioridade técnica, a gente olha para um passado recente, 2022, 2023, o Fluminense vinha superando o Flamengo. A única derrota do Felipe Luiz como treinador foi pro Fluminense. Sim. Acho que para o Mano, assim, para um treinador que está o Felipe Luiz está dirigindo uma máquina, que ele permite falar assim, calma com a Arrascaeta, calma com o Nico de la Cruz. Calma. E ainda assim é um baita time. Não é que o time ficou... É um timaço que vai para cá. O Mano, ele está tentando encontrar o caminho. Então, assim, ao confrontar isso, o Mano, apesar do resultado que não ajuda muito o Fluminense na tabela, ele tem um pontinho para se apoiar para tentar trabalhar com o elenco nas próximas semanas. Olha, ali não perdemos aquele jogo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Assim, o Mano está precisando de uma motivação, não é que os jogadores estão desmotivados, mas algo que motiva o jogador a acreditar que vai dar certo. Porque a distância de um para o outro, ela é gigantesca. Só queria falar um negócio sobre o torcedor, às vezes o torcedor não entende. Né? Ele olha só para o momento, fala, como é que poupa o jogador no clássico? O Flamengo está pensando... No futebol a gente trabalha lá da frente para trás. Você não adianta olhar... Acho que não só no futebol, no esporte como um todo, né? Mas assim, quem vai disputar os Jogos Olímpicos, ele olha para o mês olímpico e vem trabalhando... E vai trazendo exatamente. Para chegar bem. Mas assim, o futebol não te faz olhar de outra forma. Ele tem um mundial, o tal do Super Mundial. Flamengo, hoje, tem o melhor time entre os brasileiros. E é um time que, se Felipe Luiz, continuar trabalhando e melhorando, gera expectativa na gente de ele ir bem. Tem o Mundial em junho. Em abril, no início de abril, ele tem
o início da Libertadores, fase de grupos. Tem que estar bem aí. Ele tem, em março, no finalzinho de março, batendo com o início de abril, o início do Campeonato Brasileiro. Ele tem que estar bem. E todos eles são mais importantes do que o estadual. E no abril, e ainda tem a Copa do Brasil também ali no mês de abril. Sim. Cara, todos esses aqui são mais importantes que o estadual. Então é o seguinte, você vem trabalhando, esse é muito importante, esse aqui também. Aqui eu quero vencer, quero, mas eu não vou colocar em risco um super mundial e não estar bem preparado para alguém ficar feliz porque ganhou o estadual. E ele tem hoje uma fala muito marcante para mim do José Boto na entrevista de apresentação dele, em que ele fala: eu quero o torcedor sorrindo em dezembro, não em janeiro. Pô, isso é fantástico. E ele tem assim hoje uma visão. Eu digo, a partir do presidente do BAP e que contratou o Boto, né? A hora que você tem um Boto como teu diretor, o cara que se precisar chegar no vestiário, ele tiver que ter uma conversa com o jogador, ele tem uma conversa no nível de treinador de conhecimento do futebol. Então é o seguinte, esse cara te dá todo o respaldo para trabalhar assim. Aliás, se o treinador... Porque é o seguinte, se o BAP deu ao Boto autonomia, a decisão é do Boto com o Felipe Luiz. Sim. E a decisão jamais seria...